Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaís e eu quero convidar vocês para mais uma aula de hoje. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é uma aula diferente. É uma aula que a professora vai te ensinar uma história e essa história está escrita lá na Bíblia, na palavra de Deus. Quantos aí que já conhecem a Bíblia? Hã? Não? Nossa, então você vai ficar curioso para aprender essa história de hoje, tá bom? Bom, hoje a professora Thaís vai falar para vocês sobre uma história muito poderosa. E essa história tá lá no livro de Mateus, tá bom? Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui um balão. Tá vendo aqui o meu balão? Olha como que ele tá murchinho, coitado. Tá fraco, tá murcho. Mas agora a professora vai encher ele. Pera aí. Como que tá esse balão agora? Tá cheio. Vamos encher mais um pouco? Nossa, que lindo esse balão, que perfeito. Olha como ele tá cheio. Olha como ele tá forte, não é verdade? Assim, crianças, é a história de hoje. A professora vai falar para vocês hoje a importância da oração. Quando você é uma criança, um aluno que ora, olha como você fica cheio. Cheio do que, professora? Cheio da presença de Deus. Você fica lindo, maravilhoso, cheio, sentindo, ó, forte da presença de Deus. Mas quando a gente não ora, e se você não ora nunca, como você fica? Murchinho. Olha como esse balão ficou murcho. Olha como ele ficou fraquinho. É sobre isso que a professora vai falar hoje. Então, você vai pegar a sua Bíblia, para quem tem Bíblia. Para quem não tem, acompanhe a história com a professora, tá bom? Essa história tá lá no livro de Mateus, no capítulo 26, tá bom? Quando diz assim: Jesus e seus discípulos cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos dele: todos vocês vão fugir e me abandonar. Mas Pedro, ele repetia com intensidade: eu nunca vou te abandonar, Jesus. Eu nunca vou deixar o Senhor. Mas Jesus disse: Pedro, eu afirmo a você, antes que o sol nasça, você vai me abandonar. Você vai me negar por 3 vezes. Então, Jesus disse a eles: fiquem aqui, vigiando. Como assim, professora, vigiando? Prestando atenção. Então, fiquem aqui, Jesus disse, vigiando comigo. Jesus se ajoelhou, encostou o rosto no chão e orou. Depois, Jesus voltou e encontrou os discípulos dele, os amigos dele, sabe como? Dormindo. Então, ele perguntou: mas vocês estão dormindo? Então, estão descansando. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, que era parte dos 12 discípulos. Ele chegou com uma multidão armada com espada. Eles pegaram Jesus e prenderam Jesus. E todos os discípulos, ó, fugiram, abandonaram Jesus. Mas Pedro seguia Jesus como?
de longe. Pedro estava sentado lá fora do pátio, quando uma das criadas chegou perto dele e disse: "Você estava com Jesus, você estava junto com Jesus da Galileia." Mas Pedro negou diante de todos: "Eu não conheço esse Jesus." Então, ele, mais uma vez, ele estava ali próximo e uma outra pessoa disse: "Você estava junto com Jesus de Nazaré." E Pedro negou mais uma vez: "Eu não conheço esse Jesus." E pela terceira vez, alguém reconheceu Pedro e Pedro disse: "Não, eu não conheço, eu juro que eu não conheço esse homem." Naquele mesmo instante, o galo cantou e Pedro se lembrou do que Jesus havia falado para ele: "Antes que o galo cante, você iria me negar 3 vezes." Então Pedro saiu dali e ficou chorando. Nossa, professora, mas que história triste, né? Mas essa história tem uma aplicação maravilhosa que você vai entender agora. Quando Jesus disse que era para eles orarem, eles oraram? O que vocês acham? Por que será que Pedro negou Jesus? Lembra do balão? Pedro estava como? Fraco. Ele não orou. Ele estava fraco. Então, a oração, ela é como uma comida. Vocês não precisam se alimentar todos os dias para ficar forte, sadio. É a mesma coisa. A oração nos deixa forte. A oração nos deixa sadio. A oração nos deixa cheio da vida de Deus, cheio da presença de Deus, como a professora deu o exemplo do balão. Bom, Pedro, ele era um dos discípulos de Jesus. Certa vez, quando Jesus avisou Pedro para ele orar, pois ele iria enfrentar momentos muito difíceis, Pedro não levou aquilo a sério. Pedro não orou. Ele ficou como? Fraco. Isso acontece com você também quando você não ora. Quando nós não oramos, nós ficamos fracos, nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos. Jesus nos ensina nessa história que a oração ela é poderosa, a oração ela é importante, a oração nos deixa cheio da vida de Deus. Quando você ora, você consegue vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades. Tudo que vier na sua vida você consegue vencer. Professora, mas a oração é só para vencer a dificuldade? Não, a oração também é para você ficar cheio da vida de Deus. Quando você ora, você está falando com Deus, você está falando com o seu Pai, o Pai Celeste que está nos céus. Então, quando você ora, quando você abre a sua boquinha para orar, você está sendo como? Amigo de Deus. Sabe por quê? Porque a oração, ela traz intimidade. Como assim, professora, intimidade? Quando você está perto da mamãe, perto do papai, você pode conversar com ele sobre todos os assuntos. Porque eles são o quê? Eles são seus pais, eles são seus amigos, eles são alguém que está aí para te ajudar, para te orientar, estão aí para te amar. É a mesma coisa a Deus. Deus, ele quer ser esse amigo, ele quer ser esse pai, ele quer ser essa pessoa que vai te ajudar em todas as situações. E nós podemos conhecer esse Deus através da oração. Amém? Bom, Jesus, ele orou, então ele ficou forte. Jesus ia enfrentar um momento muito difícil na vida dele. Ele foi preso, então ele ia enfrentar um momento muito difícil. O que ele fez antes de enfrentar aquele momento difícil? Isso mesmo, ele orou. E porque ele orou, ele ficou forte, ele conseguiu vencer. Amém? Jesus era uma pessoa com carne e osso, como eu e você, criança.
Ele comia, ele bebia, ele ficava cansado, ele descansava, ele dormia, ele também tinha problemas, mas ele tinha forças para enfrentar os momentos, qualquer momento da vida dele, porque ele tinha a vida de oração. Jesus nos ensinou um segredo da sua força. A força de Jesus é a oração. E Jesus está te ensinando na aula de hoje. Se você ora, você fica forte, você se torna parecido com Jesus. A sua força, ela vem de Deus, não da nossa força humana, do nosso braço, mas a nossa força de Deus. Assim como Jesus nos ensina na palavra dele, em Mateus 26:41, Jesus ensinou assim: fiquem vigiando e orem para que vocês não sejam tentados. Então, vigiar é prestar atenção, orar para você ficar forte, para que vocês possam vencer tudo aquilo que vier na sua vida. Amém? Amém? Bom, você já viu uma luta de boxe? Para os meninos que gostam de assistir lutas com o papai, a luta de boxe, para eles vencer aquela luta, eles fazem o quê? Eles treinam bastante, eles treinam o corpo, eles ganham técnicas. Assim é a nossa oração. Só que a nossa oração não é com o nosso braço, não é com a nossa força humana. A nossa oração a nossa força vem através do Espírito de Deus, que nos dá força, que nos dá fé, que nos dá esperança. Amém? Bom, meus amores, espero que vocês tenham entendido essa pequena história bíblica de hoje, de Mateus 26, desse momento onde Jesus nos ensina que nós devemos vigiar e que nós devemos orar o tempo todo. E quando nós oramos, nós ficamos cheios da presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.